Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que vocês vão assistir esse vídeo, certo? Nem que horário. Como prometido, eu prometi a vocês em fazer a resolução dessa atividade e hoje estou aqui para fazer isso, certo? Eu já tentei várias vezes aqui fazer vídeo, mas sempre dá algo errado. Vou fazer uma nova tentativa, certo? Que é essa agora que eu estou fazendo, tá certo? Eu quero fazer um vídeo de 5 questões, certo? Um vídeo contendo essas 5 questões, tá bom? Para a gente ver se dá certo. Eu pensei em fazer a resolução toda em um só vídeo, mas eu achei que fica muito extenso esse vídeo. Então resolvi fazer contemplando 5 questões apenas, tá certo? Então vamos lá. Vamos dar início à nossa correção. Só lembrando que essa atividade é a sexta atividade referente ao mês de agosto, que é a atividade do conteúdo volume de prisma e de cilindro, tá certo? Que eu prometi a vocês que faria a correção por meio de vídeo ou utilizando o Meet fazendo a chamada de vídeo. Mas resolvi fazer por meio desses vídeos aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos para o que interessa, vamos resolver aí a nossa atividade, beleza? Gente, está aqui a nossa primeira questão da atividade. Na nossa atividade não tinha essa imagem, mas eu resolvi colocar essa imagem para a gente visualizar o que está sendo pedido na questão, certo? E ilustrar melhor a resolução dessa questão, tá certo? Tá aqui o modelo de uma laje de concreto, tá certo? Que é o que pede aqui o volume utilizado na construção de uma laje de 80 centímetros de espessura em uma sala com medidas iguais a 4 metros de largura e 6 metros de comprimento, tá certo? Só lembrando que a espessura aqui referida aqui na questão é a grossura dessa laje, essa parte aqui que eu estou apontando aqui com o mouse, certo, gente? É a grossura da laje, é a espessura, e essa espessura está em centímetro, tá certo? Então, para a gente calcular o volume dessa questão, dessa laje, aliás, o volume de concreto utilizado nessa laje, a gente precisa unificar as unidades de medida, tá certo? Como em uma sala com medidas iguais a 4 metros de largura e 6 metros de comprimento, só a espessura da laje que está em centímetros, a gente vai ter que fazer essa mudança de centímetro para metros, tá certo? E fazendo essa transformação, gente, 80 centímetros em metros equivale a 0,8 metros, tá ok? 0,8 metros. Porque 80 centímetros, para me transformar em metros, eu preciso pegar esses 80 centímetros e dividir para 100, resultando em 0,8 metros, tá certo? Então nós temos a espessura, vamos dar nomes aqui, espessura 0,8 metros, tá certo? Largura da sala igual a 4 centímetros, ou 4 metros, desculpa, tá todos em metros aqui agora, e o comprimento igual a 6 metros, tá certo? Tá aqui as três dimensões que a gente precisa para calcular o volume dessa laje aqui de concreto, tá certo? Então o volume é igual a vamos dar essas dimensões as que já estão aqui, mas poderia ser A vezes B vezes C, mas como eu já defini aqui cada uma delas, espessura, largura e comprimento, vamos botar elas mesmo, vezes largura vezes comprimento. Gente, olha só, essa ordem aqui desses valores, dessas dimensões, não importa a ordem, certo? Porque se trata de uma multiplicação e a ordem dos fatores não vai alterar o produto, tá certo? Então, o volume é igual a 0,8 vezes 4 vezes 6, tá certo? Volume é igual, fazendo aqui a multiplicação, vou fazer isso daqui que está mais fácil, 4 vezes 6, 4 vezes 6 dá 24,
Então fica 0,8 vezes 24. Que fazendo aqui a multiplicação, gente, a gente vai encontrar um volume igual a 19,2 metros cúbicos. Por que metros cúbicos, professor? Porque se trata de volume, certo? Em se tratando de volume, a gente utiliza essa unidade de medida elevada ao cubo. Em se tratando de área, a gente utiliza o quadrado aqui. A unidade de medida elevada ao quadrado será para quando a gente trabalhar com área. A unidade de medida elevada ao cubo para quando a gente estiver trabalhando com volume. Tá ok? Isso aqui é a resolução da nossa primeira questão. Vamos para a segunda questão. Tá certo? Só um instante. Pronto, gente. Tá aqui a nossa segunda questãozinha aqui já preparada. Tá certo? Preparadinha aqui para a gente resolver. Olha só. Um prisma de base quadrangular, a base é um quadrado quadrangular, possui volume igual a 192 centímetros cúbicos. Olha só, já foi dado o volume desse prisma. Determine sua altura, sabendo que ela corresponde ao triplo da medida da aresta da base. Também já foi dado a altura, só que faltando informação. Porque ele afirma aqui na questão que a altura é igual a 3 vezes a medida da aresta da base. E a aresta da base não tem também medida. Nós só sabemos que é um quadrado, logo os lados são iguais. E vamos definir esses lados como sendo iguais a x, certo? Iguais a x. Então, o lado é x e a altura é igual a 3 vezes a aresta da base, que a aresta da base é x, 3 vezes x. Tá certo? Para a gente calcular o volume desse prisma, a gente usa essa fórmula aqui, ó, V igual a área da base vezes a altura, certo? E a área da base? A base é um quadrado, gente. A área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado. E o lado aqui é x elevado ao quadrado. Um detalhe, nós já temos o volume. Então, vamos logo substituir. 192, que é o nosso volume, é igual à área da base, que é o x ao quadrado, porque a área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado, e o lado aqui é x. Vezes a altura, que a altura já temos também, que é 3x. Tá certo? Então, aqui vai ser 192, que é igual a x ao quadrado vezes 3x. Gente, fazendo aqui essa multiplicação, fica x, para vocês visualizarem melhor ali, aí fica x ao quadrado vezes x vezes 3, porque 3x é igual a x vezes 3. Tanto faz, a ordem aqui não vai alterar o nosso resultado. Então, ó, 192 é igual a x ao quadrado vezes x, é x ao cubo vezes 3. Para ficar mais bonito, a gente usa assim, ó, 192 é igual a 3x ao cubo, tá certo? 3x ao cubo. Eu fiz isso aqui, gente, somente para vocês conseguirem entender por que x ao quadrado vezes 3x é igual a 3x ao cubo. Por que x ao quadrado vezes 3x é igual a 3x ao cubo. Justamente por isso, porque x ao quadrado vezes x é x ao cubo vezes 3 é x ao cubo vezes 3, que dá a mesma coisa que 3x ao cubo. Tá certo? Continuando, se são duas coisas iguais, né? 192 é igual a 3x ao cubo, eu posso dizer que 3x ao cubo é igual a 192. A mesma coisa, são duas coisas iguais. Não importa se eu pego esse valor que está no primeiro membro, coloque no segundo membro, e pegue esse valor que está no segundo e põe no primeiro. Não importa. Se são duas coisas iguais, não vai fazer diferença alguma. Então, isolando aqui a variável, fica x ao cubo é igual a 192. Esse 3 aqui está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. X ao cubo é igual
A 192 para 3 dá 64, certo? Fazendo os cálculos aí, dá 64. Agora eu vou isolar essa variável, porque eu não quero x ao cubo, eu quero x. Então, essa potência passa para o segundo membro em forma de raiz do que está lá. E a raiz aqui, no caso, vai ser cúbica, porque x ao cubo vai ficar uma raiz cúbica aqui no segundo membro. Então, x é igual a raiz cúbica de 64. E nós sabemos, gente, que raiz cúbica de um valor, de um número, é um valor que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulte aqui nesse radicando, tá certo? No que está aqui embaixo da raiz, embaixo do radical, tá certo? E uma raiz cúbica de 64, ou seja, a raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Logo, x é igual a 4. Beleza? Mas a questão pede a altura do prisma e não o valor de x. Então, a altura eu já sei que é... Vou só mudar de cor aqui, gente. O prisma tem uma altura igual a 3 vezes x e nós já achamos o x. Então, a altura é igual a 3 vezes 4, porque o x é 4. Logo, a altura é igual a 12. Está resolvido a questão 2. Não foi difícil, tá certo? Próxima questão, só um instante. Prontinho aqui a próxima questão, a terceira questão aí da nossa atividade, tá certo? Uma caixa de papelão será fabricada por uma indústria com as seguintes medidas: 40 cm de comprimento, 20 cm de largura e 15 cm de altura. Essa caixa irá armazenar doces na forma de um prisma com as dimensões medindo 8 cm de comprimento, 4 cm de largura e 3 cm de altura. Qual o número de doces necessário para o preenchimento total dessa caixa fabricada? Gente, o que a questão nos pede é quantos doces vai caber dentro dessa caixa com essas dimensões, tá certo? Então, para a gente saber quantos doces caberá dentro dessa caixa, a gente precisa calcular o volume da caixa e depois calcular o volume de cada barrinha de doces dessa, tá certo? Para depois você pegar o volume da caixa e dividir pelo volume das barrinhas de doce. E assim você chega a quantidades de barra que vão encher essa caixa. São quantas barras para poder encher essa caixa, tá certo? Então vamos lá, vamos calcular o volume da caixa e depois calcular o volume das barrinhas. V é igual, esse aqui é o volume da caixa, A vezes B vezes C. Por que o volume é igual a A vezes B vezes C? Porque são três dimensões diferentes, 40, 20 e 15. Não são três dimensões iguais para ser A vezes A vezes A, que seria A ao cubo, certo? Então aqui, como são dimensões diferentes, eu botei com letras diferentes, tá certo? Então V é igual a A, vamos dizer que A é o 40, vezes B, que é 20, vezes C, que é 15. Fazendo aqui essa multiplicação, só lembrando que a ordem desses fatores aqui não vai alterar o produto. V é igual a 20 vezes 40, 40 vezes 20, dá 800, certo? Vezes 15. Eu já fiz os cálculos e encontrei 12.000, tá certo? Pronto, encontrei o volume da caixa grande. Como as dimensões aqui estão em centímetro, o nosso volume será centímetros cúbicos. Com outra cor, eu vou calcular o volume das barrinhas. V é igual a A vezes B vezes C. Tá certo, gente? Então, V é igual. Quem é A? Você pode escolher, tanto faz ser o 8 como o 4, o 3, tanto faz. A ordem aqui não vai influenciar em nada. A ordem dos fatores não altera o produto. Mas eu vou botar como sendo A o 8, o B o 4, certo? E o C o 3. Fazendo aqui essa multiplicação, eu vou encontrar 96. É só vocês fazerem aí na calculadora que vocês vão ter a certeza que é 96. A unidade de medida aqui é o centímetro, 96 centímetros
cúbicos. Tá certo? Agora aqui é só fazer a divisão, como eu falei para vocês. Vou pegar o volume da caixa grande, que é 12.000, em outra cor, desculpa, gente. Só um instante aí. Vou pegar 12.000, dividir para 96. Fazendo aqui esses cálculos, gente, eu quero que vocês façam aí em casa por conta de vocês. Eu vou colocar apenas o resultado para que a gente não perca muito tempo no vídeo, tá certo? Então aqui vai dar um total de 125, certo? Se eu pegar 125 e multiplicar por 96, vou encontrar 1.200, ou seja, 12.000, desculpa, certo? Logo, serão necessários 125 barrinhas de doce. Certo? Serão necessários 125 barrinhas de doce para encher essa caixa com essas dimensões aí. Tá certo? Próxima questão. Vamos lá. Desculpa. Gente, tá aqui a próxima questão, é a quarta questão. É uma questão da FGV São Paulo, certo? Vamos lá resolver. Em uma piscina retangular com 10 metros de comprimento, 5 metros de largura, para elevar o nível de água em 10 centímetros, são necessários quantos litros de água? Gente, é assim. Vamos supor que essa dimensão aqui é 10. Essa aqui é 5 metros. E eu quero colocar água nessa piscina, só que um pouco de água, ou seja, 10 centímetros de água, somente. Eu quero colocar somente 10 centímetros de água nessa piscina. Então eu vou colocar quantos litros de água para que chegue em 10 centímetros aqui nessa piscina. É isso que a questão pede. É você saber quantos litros de água cabe em 10 centímetros aqui nessa piscina com essas dimensões aqui. 10 metros de comprimento com 5 metros de largura. Tá certo? Olha só. Para mim calcular aqui o volume, gente, eu tenho que transformar essas unidades de medida em uma só. E nós estamos vendo aqui que 10 centímetros é diferente de 5 metros e diferente de 10 metros, que estão em metros, aqui está em centímetros. Então vamos transformar 10 centímetros em metros, fazendo uma divisão de 10 para 100, gente, que é o processo para fazer essa transformação, vai dar 0,1. Então é 0,1 metro. Logo, basta você calcular A vezes B vezes C, que é uma dimensão vezes a outra, ou seja, o comprimento vezes a largura vezes a altura é igual ao volume, certo? Então o volume é igual a 10 vezes 5 vezes 0,1. Volume é igual a 10 vezes 5, 50 vezes 0,1. Fazendo aqui essa multiplicação, gente, de 50 vezes 0,1, vocês vão encontrar 5 apenas. 5 apenas. Como a unidade de medida aqui é o metro, será 5 metros cúbicos. E a gente viu em sala de aula que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros de água. Certo? 1.000 litros de água. Portanto, se esse volume que a gente encontrou é 5 metros cúbicos, em água equivale a 5 vezes 1.000, que dá igual a 5.000 litros de água. E a alternativa que contempla esse nosso resultado é a alternativa B da nossa questão. 5.000 litros de água. Tá ok? Agora a próxima questão, que é a quinta questão. Tá certo? Vamos lá. Quinta questão. Gente, tá aqui a quinta questão. Vamos continuar aí com o nosso vídeo, certo? Resolvendo agora a quinta questão. Um armário com a forma de um paralelepípedo de dimensões 0,5 metro, 2,5 metro e 4 metros deve ser pintado. O rendimento da tinta empregada
é de 5 metros quadrados por litro. Ou seja, cada litro de tinta pinta 5 metros quadrados desse armário aí. Determine a quantidade de tinta necessária para pintar toda a parte interna do armário. Só lembrando que, se você calcular a parte externa, a área da parte externa, automaticamente você está calculando a área da parte interna, certo? Automaticamente. Nós sabemos que essa parte aqui, gente, ó, vamos dizer que ela é 0,5, que é a menorzinha. 0,5. 2,5, vamos dizer que é essa outra parte aqui, esse comprimento aqui, ó, 2,5 metros. E aqui, vamos supor que seja 4 metros. Nós sabemos lá atrás, em área de figuras planas, que a área de um retângulo igual a esse, aqui nós só temos retângulo. Temos um retângulo aqui, outro aqui nessa lateral igual, temos um retângulo aqui em cima, outro aqui na parte de baixo igual, temos um retângulo aqui na parte da frente e outro na parte de trás igual, certo? Quando eu achar a área desse retângulo aqui da lateral, eu vou multiplicar por 2 e assim vou encontrar a área dessa outra aqui, certo? Que é a soma das duas áreas. Na verdade, eu quero o cálculo da área total, certo? Interna. Então, vamos fazer isso. Para mim calcular a área de um retângulo, eu vou dizer que essa aqui é a área do retângulo lateral, AL. A área do retângulo lateral, AL, aqui é 4 metros. É 0,5 vezes 4, que é a base vezes a altura. Base vezes a altura do retângulo. É igual a 0,5 vezes 4, que dá um total, gente, de 2 metros quadrados. Só que são duas partes iguais. Essa parte aqui é igual a essa outra, que é igual também, né? São iguais. A área dessa é igual a essa outra. Então é só multiplicar por 2, que é igual a 4 metros quadrados. Pronto, achei a área das duas laterais aqui. Agora eu quero calcular a área de cima e a área de baixo. Achando a de cima, eu multiplico por 2 e acho a de baixo. A área de cima é igual a 2,5 vezes 0,5, que é igual, fazendo aqui os cálculos, gente, vai dar 1,25 metros quadrados, que é a área de cima. Mas como tem a área de cima que é igual a de baixo, vou multiplicar por 2, que é igual a 2,5 metros quadrados. Pronto. Achei a área lateral, as duas áreas laterais, que é 4 metros quadrados. Achei as duas áreas, uma área de cima e a de baixo, que é 2,5 metros quadrados. Agora eu quero a área da frente e a área do fundo. Eu calculando a da frente, multiplico por 2 e encontro a área das duas frentes. A da frente e a do fundo, na verdade. Então, ó, vai ser 4 vezes 2,6, que é igual a 10. 2,5, gente. Desculpa, aqui é 5. Ó. Aqui é 5. Vai dar 10 metros quadrados. Como são duas faces iguais, essa aqui é igual a de trás, vai ser vezes 2, que é igual a 20 metros quadrados. Pronto. Achei a área desse armário. É só somar 20 mais 2,5 mais 4, que vai dar igual a 26,5 metros quadrados, que é a área total da área. Agora, se eu pegar esses 26,5 e dividir para 5 metros quadrados, eu vou saber quantos litros de tinta vai pegar para pintar esse armário. É só você pegar 26,5 e dividir, gente, fazer uma divisão aí por 5. Eu já fiz aqui os cálculos, eu encontrei 5,3 litros. Portanto, serão necessários 5,3 litros de tinta para pintar esse armário na parte interna, né? Pintar a parte interna desse armário. Ok? Tudo bem?
Então era isso. Tá aí a resolução das 5 primeiras questões aí da nossa atividade.